Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui, principalmente com grandes colegas da área da hematologia, para a gente poder estar contando um pouquinho disso. Eu mesmo acho que faço já parte da história da hematologia, né? Eu, com 30 e poucos anos, eu fui presidente dessa sociedade quando ela ainda era a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. E convivi junto com uma outra entidade que também existia na época, e o Dr. Pasquini vai nos falar um pouquinho mais sobre essas sociedades, que era o Colégio Brasileiro de Hematologia, e, na ocasião, nós fizemos a primeira aproximação, que foi durante um congresso da Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue, onde eu, presidente da SBHH, e o Dr. Romeu Ibrahim de Carvalho, na época no Colégio Brasileiro de Hematologia, resolvemos que estava na hora de que as coisas tinham que ser apaziguadas e fizemos um congresso juntos. E nessa época toda eu acompanhei muita coisa da hemoterapia e da hematologia. Para vocês terem uma ideia, na hemoterapia, a nossa sociedade atual, a BHH, na época, SBHH, CBH, nós fomos responsáveis, junto com o projeto do governo central, federal, por uma modificação fundamental na hemoterapia, que foi com a eliminação do doador remunerado no Brasil. Então, nós criamos naquela época, isso nos anos 78, 79 e 80, o programa de doação voluntária, que casou junto com a criação dos hemocentros no Brasil. Também pude ver, além da evolução da hemoterapia, que hoje é uma especialidade altamente complexa e tecnológica, também pude ver uma evolução enorme na área da oncohematologia, particularmente nas leucemias, nos linfomas, no mieloma múltiplo, onde nós mudamos completamente a perspectiva dos nossos pacientes. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Na área de transplante, desde 1979, o grupo de Curitiba, liderado pelo professor Pasquini e pelo Dr. Eurípides Ferreira, fizeram o primeiro transplante de medula óssea, e hoje nós estamos vendo uma revolução nessa área. Quer dizer, o Brasil hoje tem mais de 100 centros de transplantes de medula, e provavelmente todos eles inspirados no trabalho inicial que foi feito em Curitiba. E, finalmente, vamos falar um pouquinho, não poderíamos deixar de falar, dentro dos avanços tecnológicos, na terapia celular, que hoje é fundamental na área da hematologia. A gente pode ver, pelo destaque nesse congresso, de quantas mesas e quantas discussões sobre terapia celular em geral, em particular a terapia gênica com CAR-T-cell. Então, eu vou começar aqui provocando o professor Pasquini, que ele fale um pouquinho para a gente como é que era esse cenário da hematologia, do ponto de vista das sociedades científicas, como é que nós chegamos hoje nessa grandeza que nós vivemos hoje, um congresso em torno de 8.000 pessoas, algo que traz para a gente um orgulho enorme como hematologista no país. Obrigado, Nelson, pela introdução e pela descrição bem sucinta de tudo o que aconteceu, mas que existem aspectos que ainda não foram informados, né? Eu posso dizer que eu comecei a me expor à hematologia quando eu tinha em torno de 16, 17 anos. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Paulo Barbosa da Costa, que já era um hematologista que estava iniciando suas atividades e que teve o treinamento com o Dr. Hildebrando Marinho, do Rio de Janeiro. Assim, eram estágios que se faziam. E o Paulo Barbosa era uma excelente pessoa que gostava de conversar e mostrar: olha essa célula, que célula bonita. E ali eu se olhava, uma hora ele chamava para mostrar outra.
E eu não consigo esquecer o dia que ele fez um imprint de um linfonodo, né? E nesse imprint de linfonodo ele viu uma célula de rede Sternberg. E eu vi aquilo e isso chama-se doença de Hodgkin. Então, esse primeiro estímulo realmente foi o Dr. Paulo Barbosa. E aí, já durante o curso de medicina, quando eu entrei, em 57 ou 56, não me lembro bem, eu já comecei a trabalhar com ele também no laboratório, etc. Então, isso me aproximou muito a hematologia, e daí para frente, já no segundo ano de medicina, eu fui no congresso de 1958 da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, né? Então, aí já começou esse primeiro contato. E esse congresso foi em Curitiba e tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas, não mais que isso, né? E não só isso, como quem liderava aquela época a hematologia nacional, alguns já mais avançados, era o Halley Pacheco de Oliveira, né? Do Rio de São Paulo, obviamente, era o Dr. Michel Janro, e mais alguns de outras partes do país, né? Principalmente do Rio Grande do Sul, algumas pessoas do Nordeste praticamente não vinha ninguém. De Goiânia, tinha um que sempre fazia a mesma apresentação. Como é que foi a viagem dele de Goiânia para Curitiba? Ele vinha de carro em estradas de barro, né? Ele, então, saiu uma semana antes, quase para chegar em Curitiba. Esse foi o congresso de 1958. E uma grande sensação do congresso foi os slides que o doutor esqueci o nome dele, faz parte da idade, lá do Rio de Janeiro, o Halley Pacheco de Oliveira, ele apresentou uns slides muito bonitos, bem feitos, né? Então todos queriam saber como é que ele fez, e ele fez uma sessão de como fazer um slide. Então veja bem como as coisas evoluem, né? E também o Dr. Michel mostrou a experiência dele, e houve a abertura do congresso, foi feita pelo Dr. Dmitry Bacila, que era um bioquímico e que falou sobre membrana de eritrócito. Naquela época era hemácia, não era eritrócito. Então, essa foi esse congresso de Curitiba. O Eurico Coelho estava lá, a esposa. Eu me lembro disso, que eu fui buscar alguém no aeroporto também, e só brasileiros que tinham. Mas era na época que eu dizia que o Congresso Brasileiro de Hematologia tinha mais gente no corredor do que na sala, né? E isso se inverteu. Então, a partir daí, eu me formei, aí incorporei já o grupo de hematologia, e aí fomos desenvolvendo as várias técnicas. E sempre fui muito curioso e ativo. Não existe, tudo era feito manualmente, né? Desde a hemoglobina, com aquele aparelhinho de Edge, né, que chamava, e assim por diante, né? Todas as introduções das modernidades eu participei e era sempre o líder de buscar recursos para isso. E aí, a partir no primeiro congresso que houve separação das duas sociedades, feita pelo Marinho e pelo Michel Janro, etc., tinha o colégio e a sociedade, que eram de um modo geral, a hemoterapia não era uma especialidade bem definida, ela era feita quase sempre pelo responsável do cirurgião, né? Eu até me lembro muito bem que, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vou falar aqui um pouco, eu fazia escondido o crio precipitado para fazer nos hemofílicos. Então, eu ia no banco de sangue, a hora que o diretor não ia, o diretor do banco de sangue, e falava para a enfermeira: eu tenho que fazer isso para hemofílico, etc. Eu ia lá, no fim do expediente, e fazia isso.
Só para é um exemplo de como as coisas se desenvolveram dessa forma, mas com a vontade de fazer outra coisa. Isso, então, foi crescendo, e depois a hemoterapia também era muito simples, e as pessoas que lidavam com hemoterapia realmente só faziam ABO e RH e só, mais nada. E nem a sorologia existia, né? Era como fazia. Talvez fizessem para sífilis, uma coisa, que era a moda disso. E depois a hemoterapia foi crescendo e também se ampliou, e aí as pessoas que lidam com o banco de sangue especificamente ficaram naquela área. E aí as coisas foram começando a crescer. E em 1969, eu já estava formado há 5 anos, fui fazer meu fellowship nos Estados Unidos no serviço do Intro, né? E que era um serviço de referência. Ele era do leste dos Estados Unidos, e lá realmente ele não podia ir para frente, sendo judeu ele não podia ir para frente. Então ele optou por ir para Salt Lake City, onde era a terra dos Mormons, né? E lá ele desenvolveu uma bela universidade, um grupo de pesquisas muito atuantes, né? E eu tive uma outra noção, outra vez, da expansão da hematologia, que começou a tratar leucemia mieloide aguda, com acitidina, e com as outras drogas, né, que começaram a ter, e aí exigia um outro tipo de formação, que é a formação clínica, né? Então, aí nós aqui no Brasil lutamos muito para estabelecer os requisitos para o indivíduo fazer hematologia, obrigatoriamente tinha que fazer clínica médica. Eu acho que esse, então, foi uma transformação que foi importantíssima. O indivíduo fazia hematologia, também antigamente, que era mais ou menos simples, não tinha quase nada para fazer, era dar uns remedinhos, né? E os exames de laboratório, que ele ficou especializado. Então, acho que esse até acontecer a data atual, que a gente vai conversar mais tarde. Mas não sei se eu fui claro aí, né? Não, foi perfeito, professor. E é uma história interessante, né? Eu ouvi o nome de algumas pessoas e eu tive o privilégio de conhecê-las também, não é? Que o professor Marinho, o professor Ali, o professor Michel. O professor Michel era uma figura, assim, só para tocar, extremamente interessante. Primeiro porque eu não era da USP, eu era da Paulista, meu professor era o Marcelo Pio da Silva, mas eu acabei criando uma amizade muito grande com o professor Michel. E eu e o Chiattoni íamos toda sexta-feira tomar chopp com ele. Ele tinha uma fundação e ele separava para cada um de nós os artigos que ele achava que era interessante para a gente. Então era uma figura, era um professor com P maiúsculo, né? Aquele que estava interessado em fazer com que as pessoas crescessem nas suas áreas. Essa é a minha experiência. Não é? Então, eu queria agora fazer uma pergunta para o doutor Eduardo Rego, que é um pouquinho mais novo que eu, um pouquinho mais novo que o doutor Pasquini também, né? Mas que é um grande hematologista, um professor universitário, que eu conheci o Rego quando ele estava voltando dos Estados Unidos, nunca vou esquecer, conheci ele num ônibus. Não sei se você lembra disso. Você estava num ônibus, ele estava indo para algum lugar, alguém falou, olha, esse é o Rego, lá de Santos, não sei o quê, mas ele vai lá para Ribeirão, acabou de fazer o fellow dele, estava voltando. Então, Rego, eu queria que você... Eu sou contemporâneo do pai dele. É interessante. O pai era clínico, formado da Universidade Federal do Paraná. Ele é da turma de 1956, então mais ou menos um ano antes. Olha aí, logo eu descobri que nós somos primos. Pode ser. Mas aí, a minha pergunta é a seguinte, você trouxe para o Brasil muita coisa importante, que você trouxe de lá, principalmente na área da leucemia proamielocítica aguda, e também você acabou criando, sendo uma referência em leucemia aguda. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa mudança, principalmente, sei lá, a gente ficou muito impressionado
o trabalho que você desenvolveu junto com a ASH no sentido de melhorar os resultados no Brasil. Conta um pouquinho da sua trajetória desde que você chegou para cá e como é que você fez essa revolução na área da leucemia. Obrigado, Nelson. Obrigado. Prazer estar aqui, um orgulho estar aqui. Então, eu me formei pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pela Universidade de São Paulo. Meu grande mentor foi o professor Parceiro, que foi uma pessoa que me ajudou muito, inclusive na decisão da carreira acadêmica, fundamentalmente acadêmica. E, na época, depois que eu terminei meu doutorado, eu falei, eu acho que eu quero trabalhar com biologia molecular de leucemia aguda, né? Uma coisa que ainda estava nos seus primórdios. E o professor Parceiro falou assim, olha, eu tenho um colega meu, do meu pós-doutorado, que chama Sr. Lúcio Lusato. Eu vou ligar para ele e eu vou perguntar para ele quem que ele indica para você fazer o seu fellow. E aí ele me indicou um jovem que era o Pier Paolo Pandolfi, que é um grande geneticista, e fui para lá, então, fui para o Memória do Banquete. E ali nós trabalhamos nos primórdios da criação de modelos de leucemia promielocítica aguda e do ensaio de uma droga que ninguém acreditava muito, que chamava trióxido de arsênio. Então, juntamente com o grupo francês, nós fomos os primeiros a descrever a atividade em animal, em vivo, do trióxido de arsênio. Aí, publiquei bem, tive uma boa experiência lá no Memória. E aí eu voltei, e na época nós tínhamos o Colégio Brasileiro de Hematologia. E nós tínhamos uma atividade, o professor Pasquim participou acho que de todos, né, e a gente tinha uma atividade que assim, então a gente eram pequenos grupos de colegas, a gente se reunia num local e tinham 2 professores que a Escola Europeia de Hematologia trazia, e pelo menos 2 brasileiros, às vezes eram mais brasileiros, o professor Pasquim sempre nos ajudava ali no seu conhecimento. E o primeiro que eu fui, veio um colega da Holanda chamado Bob Lovenberg. E eu apresentei o meu trabalho. E ele falou, olha, foi isso aqui que eu fiz. Ele falou assim, olha, é fantástico, eu acho que a leucemia promielocítica aguda é um modelo que a Sociedade Americana de Hematologia está buscando para testar se networking, né, se essas redes de networking com suporte de biologia molecular, de laboratório molecular e mais os manuseios, poderia alterar a história dos pacientes em países menos favorecidos. E aí, com o apoio também do professor Pasquim, que na época era membro do Comitê de Membros Internacionais da ASH, se criou esse consórcio, é um consórcio internacional. Na época chamava Consórcio Internacional de Leucemia Promielocítica Aguda, hoje chama Consórcio Internacional de Leucemia Aguda. E se juntavam especialistas da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina, e se criou um protocolo para diagnóstico rápido, manuseio das principais complicações, particularmente do sangramento, das complicações hemorrágicas, ao diagnóstico, e também uma troca ali científica, com alguns trabalhos importantes, né, nessa área. E aí, com isso, a gente juntou um grupo de hospitais universitários, né, e começamos a trabalhar, e trabalhamos durante 15 anos nessa busca de reduzir as diferenças entre a leucemia promielocítica aguda, tratada na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, com um sucesso acabou sendo reconhecido, foi inclusive apresentado numa sessão plenária lá da ASH em 2012. A partir daí, então, esse grupo se consolidou, a gente conseguiu apoio, a gente conseguiu trazer técnicas de biologia molecular com maior frequência para o Brasil e conseguimos também despertar o interesse em outras formas de leucemia mieloide aguda. Então, hoje, a gente evoluiu. Vamos falar, então vamos tratar a leucemia mieloide aguda de prognóstico favorável. Então, vamos lá estabelecer um método rápido, disponibilizar para todos os pacientes SUS, métodos de diagnóstico, e ainda estou fechando o segundo estudo agora também com resultados bastante bons. Então, eu acho que foi um aprendizado do trabalho, a importância do trabalho em conjunto, e um conjunto não só de brasileiros, mas também de colegas do Chile, do Uruguai, do Paraguai, do Peru,
do México. Então, esse networking foi muito importante, mas a gente foi se consolidando como um grupo de pesquisa, como um grupo assim, respeitável, tanto que na recomendação do European Recommended for Oceanic Program, eu fui convidado para fazer parte do painel. Então, acho que um pouquinho a história aí de como houve essa mudança. Estamos falando de duas gerações aqui que tiveram uma importância. Eu acho que vale a pena comentar como eu entrei nessa comissão nacional, de membros internacionais. De membros internacionais. Eu fui convidado, foi até um congresso que foi na Alemanha, e lá se reuniu o grupo brasileiro, o grupo internacional, e eu fui naquela reunião como convidado. E eu entendia que eles estavam preocupados em buscar recursos como esmola assim, para os países. Né? Essa era a concepção. Talvez a gente ajude alguma coisa em tratar no neofalciforme. E aí aquilo me soou tão mal, mas não são tão atrasados assim, mas essa era daqueles componentes representando a OASH. E aí passamos a ter reuniões anuais, né? E que foi crescendo isso com outros membros da América Latina, mas mesmo antes disto, o que eu notava que não havia um interesse sólido de participação, etc. E eu comecei a fazer sugestões. Primeiro, conferir bolsas para formandos de medicina ou que estão iniciando a carreira de alguma especialidade para passar 3 meses nos Estados Unidos em alguns serviços. Então, isso já eles davam 3 bolsas, né, para que as pessoas daqui pudessem participar, pudessem ampliar os seus conhecimentos nos Estados Unidos. E assim foi num crescendo até que nós foi em Recife, nós Foi exatamente, foi isso. Ele e o Lowenberg, que já abriu os olhos e já fez várias sugestões para criar este grupo, né, que foi a consolidação, porque Sucesso, né? Um sucesso, porque a gente começou a fazer isso, deu certo, saiu de um descrédito total até ir para uma sessão de melhores trabalhos do ASH, que é aquele que acontece no final do Congresso. Né? E esse grupo internacional, né, do ASH, ele se ampliou bastante em várias múltiplas áreas, né? E o mundo inteiro começou a participar também, não era só latino-americano. E virou um modelo, depois teve um modelo para leucemia aguda de criança no Caribe, e depois um modelo para doença falciforme na África. Então, basicamente, sempre assim, com essa estrutura de network, alguma centralização laboratorial de larga escala e colaboração. Criou um modelo. Né? Criou um modelo. Bom, eu achei assim fantástico, né, a gente ouvir essas colocações de vocês, porque fica concreto, né, para a gente, essas coisas não pode esquecer. Então a BHH está de parabéns mesmo de fazer esse podcast, porque senão essas coisas depois elas se perdem, né, a gente não vai lembrar, né? E eu queria aproveitar então aqui, já falar aqui com o Renato Cunha, né, o Renato Cunha também teve uma participação expressiva nessa história recente, né? Ele é o nosso caçula, ele é o nosso caçula aqui da mesa, né? Ele é o caçula da mesa, mas é o seguinte, eu queria introduzir dizendo o seguinte, Renato, assim, eu olho para a minha carreira de hematologista e eu percebi que eu tenho muitas vidas, vivi muitas vidas, né? Então era uma vida, aquela lá passou, eu comecei trabalhando em coagulação, eu, Celso Guerra e o Luiz Gastão, a gente fundou inclusive junto com os latino-americanos, a Sociedade Latino-Americana de Hemostasia e Trombose, o senhor lembra disso? E depois eu fiz hemoterapia, depois eu
avancei na hematologia, eu fui treinar transplante fora, para fazer transplante autólogo, acabei entrando no transplante. O Dr. Pasquini influenciou a minha carreira e ajudou o nosso serviço sempre, sempre, sempre abriu as portas e sempre esteve ao nosso lado e fortalecendo o nosso grupo. E agora também estou interessado em terapia celular, minha nova vida também. Mas você teve um papel fundamental nisso aqui. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho que você ganhou um incentivo da própria ASH, da própria sociedade americana, para você poder desenvolver no Brasil, em Ribeirão Preto, um construto ou eventualmente um vetor que pudesse depois dar origem ao CAR-T brasileiro de Ribeirão Preto e que acabou sendo o primeiro CAR-T acadêmico realizado no Brasil. Conta a tua história um pouquinho para a gente. Obrigado, Nelson, e obrigado, Sr. Pasquini, Sr. Rego também. Eu vou dar um passo atrás, porque eu preciso mencionar algo que para mim é muito expressivo. Quando eu era aluno de graduação e na residência médica, algo que eu aprendi a fazer muito cedo é olhar a trajetória daqueles que eram referência para mim, para eu poder entender o que eles fizeram para caminhar dentro da hematologia, né? Eu descobri que eu seria hematologista muito cedo. E eu estudei a carreira de vocês. Né? Eu sei exatamente, antes de chegar até vocês, o que vocês fizeram de residência, qual hospital vocês fizeram, aonde vocês fizeram a pós, aonde vocês fizeram o pós-doc, fora, voltou. E eu fui lendo a trajetória de vocês, do Wanderson, o professor Zago, que foi meu orientador de doutorado, né? Então, eu preciso mencionar isso, porque eu sou, de fato, o caçula, mas, e para as novas gerações, um exercício muito importante para mim foi não apenas ouvi-los como referência, mas estudar a trajetória de vocês, porque isso ensina muito para a gente. Então, quando eu cheguei em Ribeirão, o professor foi o meu preceptor de residência, eu já sabia tudo que ele tinha feito, que ele já tinha passado no memória, já tinha visto o professor Pasquini, eu aprendi com o Júlio, vendo as tuas aulas na SBPMO. Então, para mim, esse podcast talvez seja um dos momentos mais importantes da minha trajetória profissional. E eu preciso mencionar isso porque tem uma dimensão muito grande para mim. E dentro desse aspecto, né, essa trajetória até a gente chegar no CAR-T, ela foi feita com o apoio de várias pessoas, né, e com as quais eu tenho muita gratidão. Então, desde a trajetória, ir para Ribeirão foi fundamental. Eu venho da Faculdade Federal de Uberlândia, onde também tem o Dr. José Oliveira Campos, que me ajudou muito na graduação, é um hematologista, e ele mesmo incentivou eu a sair com uma instituição que tinha pesquisa, e Ribeirão Preto era, com certeza, a nossa opção. E eu me lembro da minha entrevista de residência com o Rego, por exemplo, né, das perguntas que ele fazia e tal. E, então, esse foi um momento importante, porque eu fui exposto, de fato, à pesquisa, e ali eu comecei a entender que eu precisaria construir uma trajetória fora, etc. e tal. Então, com o doutorado do professor Zago, eu conheci o Wanderson, e aí a gente foi para Paris 7, lá a gente pôde fazer a dupla titulação, e eu conheci a Mary Ipan, que estava no ano sabático. E foi a Mary Ipan que conectou-me com o pós-doc lá no NIH. E lá no NIH, quando eu cheguei em 2015, eles estavam fervilhando o CAR-T naquele momento, né? E eu fui para a unidade de transplante e terapia celular, que era o ITIB. O meu chefe direto era o professor Romano Bress, que era o chefe do departamento, e que era o sponsor do Pockendorf, muito próximo do Rosenberg, enfim, estava tudo ali acontecendo, né? E quando a gente faz 3 anos ali na NIH, vem um momento de ou a gente pede o waiver para continuar mais 2 anos, fecha 5 anos, ou a gente volta, né? E naquele momento a Belinda estava sinalizando que ela poderia aposentar. Eu lembro que eu liguei para ele, tive uma conversa muito importante com ele sobre essa situação, e aí a gente decidiu voltar para o Brasil. E aí eu tive uma outra conversa com o Dr. Grass, né, que fui conversar com ele sobre carreira, e ele foi espetacular, assim, de um altruísmo, uma generosidade muito grande. E eu falei para ele que tinham alguns projetos mais recentes que eu tinha começado, eu estava gastando o dinheiro dele da pesquisa, e que eu não ia conseguir entregar para ele, né? Olha, se você está me dizendo que você pode voltar a impactar a realidade do seu local,
você tem o meu apoio, né? E me diga o que você precisa. Aí eu pedi para ele 2 coisas, aliás, 3 coisas. Eu falei, professor, eu preciso de um citômetro, com cores, com pelo menos 10 cores, para que eu possa fazer os experimentos, né? Porque ele tinha um equipamento que estava sendo descontinuado, um LS-Artigo. E aí, o senhor não poderia doar? Então, assim, claro, fala com o Telford e ele vem conversar comigo. E aí ele mandou remanufaturar, entregar no Brasil, e o aparelho está lá em Ribeirão Preto até hoje. E além disso, o segundo pedido foi, olha, o professor Rego, ele conversou comigo sobre um prêmio da ASH, $150 mil, né? E eu gostaria que o senhor me apoiasse para poder aplicar e etc. Falei, claro, pode escrever, e a gente mandou e tal. E o terceiro aspecto foi se ele poderia me ceder o protocolo de manufatura da NIAID, que era do CAR-T anti-CD22, né? Não era o CD19, era o CD22. E ele falou, claro, pode imprimir, pode levar, que era do NIAID. E nisso a gente voltou, nessa preparação de voltar para Ribeirão Preto, também tive contato com o Dimas, e ele comentou, olha, a gente tem um vetor CD19 na bancada, a gente ainda vai fazer o modelo experimento animal, e eu acho que seria uma boa oportunidade também de desenvolvimento, né? E pelo prêmio da ASH, a gente foi desenhar vetores para LMA, né, que é o 123, o 99, e também incluímos o BCMA, por ser um vetor de menor risco, para que a gente pudesse também ter resultados no projeto. Inclusive, a gente andou com o BCMA, a gente está finalizando a parte pré-clínica, né? E quando nós voltamos, a gente criou um grupo de trabalho no Hemocentro, com a Maristela e toda a equipe dela. E qual que é o ponto importante, que eu acho que tem muito a ver com o que você mencionou e com o que vocês falaram? O apoio institucional e o trabalho de equipe. Então, a Maristela, ela nunca fez transfecção de célula para produzir CAR-T, mas ela fez mesenquimal a vida toda, né? Então, ela já sabia entrar numa sala GMP, ela sabia escrever um procedimento operacional com boas práticas de fabricação, então, e a equipe dela estava habituada a isso, né? Então, teve a Amanda também, Mizucamo, tem um papel importante, ela tinha ido para Seattle fazer um curso de PROD, ficou 6 meses por lá, e aí a gente montou esse GT, eu peguei o protocolo do CD22, e a gente começou a ler o protocolo e passar passo a passo daquele protocolo e adaptando ao CD19. E daí foi o momento que a gente começou a entender que a gente conseguiria, de fato, fazer aquilo. Veio os dados pré-clínicos também, que o time do Dimas tinha produzido. E nesse meio termo, Nelson, a gente fez o teste já em escala aumentada, com doadores normais. E o Pedro Castro, que é o filho do Roberto Castro, o primeiro paciente, ele viu a notícia, ele deu uma bugada para poder ajudar o pai, e ele viu essa questão da ASH, da história da ASH, e aí ele entrou em contato, falou, poxa, meu pai tem um linfoma, etc., eu não posso ir em Ribeirão conversar com você? Olha, a gente não está tratando o paciente, a gente está validando ainda e tal, e nesse momento, mas ele veio, e a gente se conheceu, e ele veio no segundo momento, coletou células, ele conseguiu a doação do polatuzumab, e então ele entrou em controle de doença, e naquele momento a gente foi trabalhando com a célula dele. Os 2 primeiros processos a gente perdeu, porque não deu certo. O terceiro deu certo. E teve no meio termo um evento, o TACG da BHH, que o Dave Stronsek veio aqui. E eu falei, poxa, Dave, foi com quem eu treinei lá no NIAID a parte de manufatura, né? O Dave, quando eu estava lá, tinha mais de 20 protocolos de manufatura, que é o chefe da medicina transfusional. E ele veio e falou, Dave, você podia vir aqui em Ribeirão, porque a gente não está dando conta de chegar no que vocês fazem. Ele ficou 2 dias com a gente pôde discutir os dados, e ele deu alguns insights, até que a gente conseguiu fazer. Logo depois, o Pedro entrou em contato, disse que o pai tinha progredido a doença, e que ele tinha lido sobre lei de Helsinki, os tratados, e falou, olha, o Dimas já tinha comentado isso também, a gente pode fazer um compassivo e tal, mas a gente tem a questão da Anvisa, enfim. Chegamos a um consenso, né, comissão de ética e tudo, e a gente, então, caminhou para poder treinar o nosso time de transplante. Aí tem a herança do Júlio, da Belinda, um time muito afiado do transplante de medula,
mas fomos treinar a UTI também, para que eles conhecessem, fomos atrás da equipe de neurologia também, para que eles conhecessem, é tudo novo, né? Então, assim, o meu medo e o receio do intensivista dar corticoide para o paciente com liberação de citocinas. E aí foi quando a gente internou e a gente fez a infusão dentro da UTI, porque nós, né, a UTI de um hospital público é sempre lotada, se ele tivesse necessidade de uma UTI, a gente tinha receio de não conseguir. Então, a gente acabou pegando um quarto mais isolado, e foi quando a gente fez essa infusão no dia 9/9/2019, né? E a partir dali a gente ficou de plantão durante 42 dias, que foi o dia que ele recebeu alta, né? Enfim, depois vieram outros pacientes durante a pandemia, né? Foram um total de 5, 6 pacientes que nós tratamos. Então, a história é essa, porque o NIH teve importância com o Dave, com o Brass, com o protocolo, o time da Maristela, né, do Hemocentro, o trabalho do pré-clínico que o Dino desenvolveu, quer dizer, a minha experiência que foi um conjunto de mãos, né, que trabalhou para que isso pudesse acontecer, e para mim foi uma lição extraordinária, né? Eu me lembro até hoje quando a gente pegou o PET-CT, foi uma sensação, uma emoção muito grande, e olhar para ele, né, assim, olhar para o paciente, a família, e ver a expressão deles, né, realmente é algo que foi uma experiência marcante. Né? Você sabe que eu estava vendo aqui que tinha uma série de sugestões aqui, de perguntas para fazer, né? E acho que a gente respondeu a maioria delas, inclusive uma que está aqui, que é como equilibrar inovação e acessibilidade, garantindo que a gente possa chegar nos outros centros, né? Então, você veja que interessante. Vocês três abordaram isto aqui, acesso, né? O Dr. Pasquini deu acesso ao transplante, o Rego deu acesso a testes genéticos, melhor tratamento à leucemia, e você iniciou um processo de dar acesso à terapia celular à população de uma forma geral, quer dizer, uma inovação cheia. Eu queria fazer uma última pergunta para o Dr. Pasquini, se vocês permitirem, eu acho que ele merece duas. Merece duas. Tá bom? No mínimo. No mínimo. Né? E eu queria que ele contasse para a gente um pouquinho. Eu acompanhei, mas eu quero ouvir dele tudo de novo, porque ele conta isso com muita emoção. Como é que foi o primeiro transplante em Curitiba, em 79? Como é que foram as reuniões que ele passou a fazer todos os anos, que eu não perdia nenhuma em Curitiba, reuniões pequenas, num hotel de transplante, e como é que isso acabou numa sociedade de especialidade de transplante de medula óssea, hoje uma sociedade irmã da BHH? Bom, primeiro era a indicação que já era bem estabelecida, né? Pode-se dizer, na década de 70, né? Os trabalhos lá de Seattle, principalmente, e os resultados. Quando eu estava lá, o Storber esteve lá fazendo as primeiras demonstrações que o transplante poderia modificar o prognóstico dos pacientes com leucemia mieloide aguda, né? E já tinha lá um grau de sobrevivência que parecia cura definitiva. E aquilo ficou na minha cabeça. Nós tínhamos já um laboratório de identificação de HLA, né, feita pelo Eurípides, que começou, e depois uma sucessão de pessoas que ele deixou lá, e que cresceu muito esse laboratório. E com isto, nós íamos começar com a anemia plástica mesmo. E teve um paciente que tinha 27 anos, mais ou menos, chamava-se Alírio Kiff, que era de Blumenau, e que ele tinha uma anemia plástica severa e que não tinha alternativa. Ele ia morrer com aquela neutropenia grave. E aí nós criamos coragem de fazer o transplante, já podíamos fazer identificação. A gente tinha adquirido mais experiência no tratamento de leucemia aguda, que também usava doses maciças de medicação.
a gente achava que estava preparado, o Eurípides já tinha ido também ver algumas coisas de transplante, acho que foi no São Júlio, no São Júlio mesmo. E aí nós fizemos esse primeiro caso, né? E do irmão que tinha um irmão idêntico. Esse paciente não houve pega do transplante e ele faleceu. E aí nós resolvemos continuar assim mesmo. Algumas correções foram feitas, tinha um espaço do hospital que ficou no fundo de um corredor, né? E ali ficou fechado. Para entrar ali precisava tomar banho naquela época, né? Era o exagero, né? O exagero do exagero, mas até isso. O senhor me permite só uma parte? Isso que aconteceu com vocês é muito semelhante ao que aconteceu com o Dr. Thomas. O Dr. Thomas, quando começou a fazer transplante, prêmio Nobel, todos morreram. Mas não pode desistir. Não é? Ele tem que corrigir a rota. Isso que o senhor falou. Mas conta aí pra gente. E aí, depois disso, nós começamos a rever algumas situações e passamos a ampliar já o espectro de indicação, né? Em leucemias refratárias, etc. Né? Leucemia amiloide crônica também. E aí, em 1985, nós já tínhamos 63 transplantes. 79 e 85, nós fizemos 63 pacientes, é isso mesmo. E isso nós já publicamos no Human Genetics, né? Mostrando que o Brasil era capaz de fazer transplante com aqueles resultados. Então foi a importância disso de ter registrado isso já em 1985. Aí o que o Nelson está falando, quem está começando a fazer no Brasil, na América Latina, e trazíamos uma vez por ano para fazer reuniões para cada um dizer, olha, eu transferi 5 casos, aconteceu isso e isso. Aí a gente fazia as críticas, etc. E todo mundo aceitava aquilo, né? E ia trazendo todo ano os seus resultados. Até que a coisa cresceu de tal forma que criou-se a Sociedade Brasileira de Transplante. E isso todo foi convidado todas as pessoas no Brasil para contribuir com esses dados. E assim surgiram coisas espetaculares do transplante. O desdobramento do transplante foi uma coisa fantástica. Não tinha infectologista em Curitiba, tinha tropicalista, quer dizer, só havia medicina tropical. Né? E aí, inclusive, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a tratar assim, porque eu precocemente eles diziam que eu usava antibiótico como antitérmico. Essa era a crítica deles, né? E quando eu aprendi lá nos Estados Unidos que se fosse às 3 horas da manhã, tinha que começar naquela hora, a primeira febre. Não interessa se era ou não era. Né? E assim salvavam as pessoas. Então, esses aspectos foram interessantes, porque foi melhorando também ao redor as subespecialidades da clínica médica. E também não só isso, para o indivíduo ser um bom hematologista, precisa ter feito boa formação de clínica médica. E isso não era utilizado. As pessoas iam fazer hematologia sem saber clínica médica. Então ficava um arremedo de médico, um laboratorista, etc. Mas por quê? Porque não tinha muita coisa para fazer mesmo. Era mais diagnóstico do que tratamento. Quase não tinha nada para fazer. E isso, então, o transplante foi trazendo isso e aí foi ampliando as múltiplas áreas, formando pessoas, dando referências. Por exemplo, anemia do Fanconi. Fanconi é uma doença diferente, quer dizer, eles toleram muito pouco a quimioterapia, né? E aí tem outros aspectos clínicos, biológicos, aí nós desenvolvemos todas essas áreas. Mas até hoje, tem um laboratório de identificação molecular do Fanconi, né? Tem 5, 6 subtipos e outros mais que estão aparecendo, que têm comportamentos diferentes. E aí, depois, até a Carmen, com a atividade dela, faz reuniões cada 2 ou 3 anos de todos que foram transplantados, né? Porque eram pessoas que não chegavam à puberdade,
Mas esses já começaram a ir trabalhar, estudar, etc. Então, o que eles precisam fazer e o que eles estavam fazendo. E ainda não faziam, cada 3, 4 anos essa reunião. Não só desde o começo da identificação, do acompanhamento, porque eles têm também um risco grande de desenvolver neoplasia. Segmento a longo prazo. E acabou sendo um centro de referência, tanto é que ela apresentou 580 transplantes de Fanconi que ninguém tem no mundo. Exato. Por quê? Porque no Brasil inteiro teve Fanconi, vai para Curitiba. Por quê? Tem tudo isso. E isso tudo foi por causa do transplantes. E que você não ficou naquilo ali, você viu todo o espectro do que envolve isso. E aí desenvolve o laboratório de histocompatibilidade e vai fazendo com doadores não aparentados, haploidênticos, etc. E vai nessa sequência acomodando para cada área dessa. Então, o transplante foi esse, nos disciplinou, né? Nós tomamos médico, antes não era bem médico, né? Mas a gente não fazia nada. Não, e outra coisa, né? Isso que o senhor falou, né? O transplante, pela complexidade, ele puxa o hospital inteiro. Puxa o hospital inteiro. Você precisa o laboratório, banco de sangue, infectologia. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando ao final aqui e eu fiquei muito honrado de estar aqui com vocês e de poder ter sido convidado para a BHH para coordenar esse podcast, que eu acho que acrescentou bastante aqui para que isso fique na história, né? Porque se a gente não conhece o que foi, a gente não pode ir para frente, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, muito obrigado, Rego, muito obrigado, querido Renato, professor Pasquini, que todos nós aqui admiramos, temos um carinho enorme, que continue nos ensinando por muitos anos. Eu acho que sim. Não, é porque acumula experiência e observação de alguns aspectos que as pessoas que estão trabalhando não percebem, né? Por exemplo, isso fez que eu fosse para a Comissão Nacional de Residência Médica, estabelecer os critérios dos centros de formaduras de médicos, né? E fizemos uma grande mudança da administração da residência médica no Brasil. Por isso, né, a necessidade da competência. Né? Tinha que adquirir competências. Essa não era conhecimento, era competência. Eu acho que nesse aspecto, essa mesa aqui foi campeã, hein? Competência, podemos dizer que essa mesa foi campeã. E é importante também, né, que as novas gerações reconheçam, né, que nós hoje conseguimos fazer alguma coisa, porque vocês prepararam o terreno antes, construíram o que existe hoje, né? Então as várias gerações deram condições para que a gente pudesse fazer alguma coisa, e a gente precisa seguir o legado de vocês para que as novas gerações também possam trabalhar com isso. Então, gente, agradecemos aí a BHH e a vocês todos. Obrigado. E seguimos em frente. Obrigado. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.